Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o verso 23. Com esse texto áureo, nós estamos dando início à 10ª lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025. Esta lição que tem esse trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, do verso 1, 6 e 7, e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 12 a 14. Vamos ler o texto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, no verso 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. A nossa palavra-chave para a lição de hoje é o pecado. A palavra pecado, ela tem a sua referência em grego, hamartia. Por isso que o estudo do pecado, ele é chamado de hamartiologia. Hamartia, pecado. Logos, palavra, tratado, estudo. Logo, então, hamartiologia é o estudo do pecado, é o tratado do pecado, é a doutrina que apresenta esta que é um dos assuntos mais falados dentro do cristianismo, e é necessário estudarmos sobre ele, sobre as características do pecado, como ele se apresenta, né? O pecado, ele é a depravação total que se inicia, ou melhor, ele começa no Éden para a humanidade, mas se nós olharmos para os textos, principalmente dos profetas Isaías e Ezequiel, nós vamos observar que o pecado já estava lá antes da criação, quando Lúcifer, o anjo de luz, ele desce, ele tem uma vaidade muito grande e ele vai se achar semelhante a Deus. E ali há um pecado já lá antes da criação. 1 João capítulo 13, o verso 4 diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse texto ele está corroborando com a hamartiologia, com o estudo do pecado, com o conceito de pecado. O que vem ser o pecado? Vem ser a transgressão da lei. Romanos capítulo 13, verso 23 vai dizer que todos pecaram
E porque todos pecaram, recebemos a recompensa pelo pecado. Qual é essa recompensa? Estamos destituídos da glória de Deus. Mas no decorrer da lição nós vamos ver que Jesus, ele veio para perdoar os pecados e veio para restituir a humanidade com Deus. A palavra pecado no Antigo Testamento, ou seja, no hebraico, ela tem a sua referência a Ratã. Ratã significa literalmente errar o alvo. O ser humano erra o alvo e desvia-se do objetivo da vida estabelecido pelo Criador por causa de uma disposição inata que há em todas as criaturas humanas. O que o texto está nos dizendo? Que o ser humano, ele tem essa tendência a errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, é o Criador, o relacionamento com o Criador. E a partir do momento que nós erramos este alvo, nós criamos barreiras que vão nos separar o nosso relacionamento com o Criador. Por isso esta ideia, ratã do hebraico, literalmente, errar o alvo. A nossa lição, ela está dividida em 3 títulos e esses títulos têm os seus subtítulos. O primeiro título, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. E no seu primeiro subtítulo, ela vai falar sobre o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Nós entendemos que em Adão, o pecado ele começa para a humanidade e ele é passado para toda a raça humana. Porém, o autor do pecado está mais atrás, como nós já falamos aqui um pouco antes, quando nós falamos que o pecado ele começa antes da criação do homem. Ele já começa no início de tudo, lá quando Satanás, ou melhor, Lúcifer, ele vai se achar mais belo, mais importante, vai ser tomado de vaidade. Nós já vamos ler alguns textos que vão corroborar com essa ideia. Ele traz a vaidade e ele se acha igual a Deus. E por esse movimento, por esse pecado de vaidade, ele vai cair do céu, ele e uma terça parte. Mas dentro do cenário aqui do Antigo Testamento, da nossa humanidade, do princípio da humanidade, nós vamos ler em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 2. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore da vida? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, porém da árvore do conhecimento, essa não podemos tocar. É o diálogo da mulher, da Eva, com a serpente. E se nós olharmos lá em Apocalipse, nós vamos entender que esta serpente era o próprio diabo. Tanto que Apocalipse capítulo 12, verso 9, vai trazer esse relato: o diabo, Satanás, a antiga serpente, ou seja, a serpente que estava no Éden, que enganou Eva. Então ele vai trazer a dúvida para Eva, e Eva vai seguir aquela dúvida e vai cometer o primeiro pecado e oferece a Adão que também irá pecar. E esse pecado ele passa para toda a humanidade. A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, e a antiga serpente, conforme Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Ele é o maioral dos demônios, conforme Mateus 12, 24 e 25, 41. O pecado ele não tem a origem no Éden.
ele começa no Éden para a raça humana, mas ele não tem a sua origem no Éden. Aqui, como nós falamos já, né, tem os textos dos profetas que corroboram com esta ideia e falam sobre, relatam essa questão quando Lúcifer ele vai cair. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, verso 12 a 15, quando ele vai dar as características desse anjo de luz, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então aqui nós temos já uma ideia da deidade, ou melhor, da não deidade de Satanás, porque ele foi criado, né? Nós entendemos e nós lemos nas outras lições que o Espírito Santo, Deus e Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles são Espírito Santo, eles são deuses porque eles não são criados, né? Então, continuando aqui, até que se achou a iniquidade em ti, o pecado, né? Claro que pecado e iniquidade, eles têm uma diferença. O pecado, como nós falamos, é errar o alvo. A iniquidade, ela não se preocupa com o alvo. Ele peca deliberadamente, sem se preocupar com o alvo. E aí, continuando o texto, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecastes. Olha aí o texto, né? Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Olha o que vai dizer ali o verso 14. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Olha o que o esplendor e a formosura dele causou mal, né? Por quê? Porque não soube usar esses atributos dados por Deus e ele se achou maior que Deus. Pela multidão das tuas iniquidades e pela justiça do teu comércio, profanastes o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 15. Também o profeta Isaías vai falar também sobre isso, né? Isaías 14, 12 ao 15. Ele vai dizer: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação se assentarei. E no verso 14 ele vai dizer: serei semelhante ao Altíssimo. Olha só a presunção do Lúcifer, né? Do filho da alva, como Isaías trata aqui. Então, ali é o princípio do pecado. O pecado ele não começa no Éden, ele surge muito tempo antes. Mas voltando agora para a nossa lição, para o nosso texto, vai dizer ali o verso 7 que a partir do momento em que Eva e Adão comem do fruto proibido, o texto vai dizer que foram abertos os olhos de ambos. A partir do pecado, aquela inocência que eles traziam, né? Ela foi perdida, o relacionamento com Deus foi quebrado. Então vai dizer Gênesis capítulo 3 e o verso 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam só, né, que o homem ele sempre procura justificativas ou seus meios para cobrir os seus erros. E é interessante que quando há o pecado e Deus vai procurar Adão e Eva, a Eva coloca a culpa na serpente e Adão vai dizer que a mulher que tu me destes me induziu. É uma tendência humana, uma característica do pecado, nunca mostrar o arrependimento e sim mostrar
o porquê que pecou, né? Mostrar as circunstâncias, certamente as desculpas, no caso aqui, acho que é a palavra mais apropriada, né? O pecado, ele trouxe uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. E aí o pecado ele vai significar a morte espiritual, porque através do pecado entrou para a vida do ser humano a morte, né? Então ela faz uma separação, porque morte, ela significa separação, segundo Isaías capítulo 59 e o verso 10. O pecado ele separou o ser humano de Deus, mas graças a Deus que Jesus veio e reatou esse relacionamento, quebrou essa separação do pecado, porque Jesus venceu o pecado, né? A parte 1.3 vai falar sobre a consequência da queda do Éden. Qual é essa consequência para nós? Porque a partir do pecado de Adão, toda a humanidade ela recebe os reflexos desse pecado, porque todos pecaram. Olha, o texto vai dizer: nós estamos destituídos da glória de Deus porque Adão pecou lá no início. E Romanos capítulo 5, o verso 12 vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte. Vejam que é uma reação em cadeia, né? Adão pecou e com o seu pecado ele recebe a recompensa que é a morte, separação, e automaticamente todos nós que nascemos de uma ração, nascemos de uma linhagem adâmica e pecadora, nós também vamos participar do pecado e da morte. Mas olha o que o texto vai dizer aqui: assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que se Adão não tivesse pecado, que seria muito improvável, o próximo homem teria pecado. Então, porque o pecado, o homem tem essa tendência a transgredir, né? Aqui é o que o texto está dizendo. A lição, o ponto 1.4, que é a extensão do pecado, né? É mais ou menos aquilo que nós já vemos falando sobre isso. Qual a extensão que o pecado tomou, né? O pecado ele se estende a todas as pessoas, o pecado de Adão, né? E corrompeu em toda a sua totalidade. Ele não afeta somente o nosso corpo físico, em que trouxe como recompensa a morte. Ele vai nos atingir em toda a totalidade: corpo, alma, espírito, intelecto, a vontade, a consciência, a razão. Todos esses itens eles estão contaminados através do pecado original. O ser humano por si mesmo, ele é incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Ele não tem essa capacidade, mas a imagem de Deus do ser humano caído, ela não foi erradicada. Deus não tirou a sua imagem. Nós ficamos com a semelhança de Deus, né? E com uma imagem desfigurada, mas ela não está aniquilada. Nós não temos mais a imagem de Deus, nós temos a semelhança de Deus. Mas quando Jesus vier, e as aulas de escatologia estão aí para nos dizer que nós seremos transformados antes de encontrar com ele nas nuvens. E essa transformação num corpo incorruptível é o corpo que era a imagem e semelhança de Deus que Adão desfrutou antes do pecado. Olha o que aqui Tiago e Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, eles vão corroborar com essa ideia. Tiago 3,9 vai dizer: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha o texto aqui. E já Gênesis 9,6, quando Deus ali vai tratando com Abel, ele vai dizer: quem derramar, ou melhor, tratando com Caim, né? Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque a imagem de Deus, o homem foi criado. A imagem e semelhança
de Deus. Nós temos algumas heresias que negam o advento do pecado. Entre elas, a mais forte dessas heresias é o pelagianismo. O que vem a ser o pelagianismo? O pelagianismo é uma heresia defendida por Pelágio de Bretanha, né? Quem foi Pelágio de Bretanha? Ele foi um monge teólogo que viveu entre os anos de 360 até 420, provavelmente na Grã-Bretanha, por isso leva esse codinome, né, Pelágio de Bretanha. Ele foi acusado de heresia, alguns vão dizer que é no Sinódo de Jerusalém, outros no Sinódo de Éfeso, né? Mas enfim, num dos dois sinódos, ele foi, dos concílios, né? Ele foi rebatido a sua heresia. Essas suas heresias eram refutadas, principalmente ele tinha um grande adversário na época, né? Que era o Agostinho de Hipona. O Agostinho, ele se levantou contra as teorias pelagianista. E o que dizia o pelagianismo em relação à questão do pecado? Pelágio, ele é conhecido por ter fundado o pelagianismo, né? É um sistema teológico que valoriza o esforço humano na salvação espiritual. O que o pelagianismo diz? Que o ser humano ele não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. E não existe o pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, automaticamente, ele está dizendo que não precisa um redentor para fazer essa conexão, porque o homem não nasce em pecado. O pecado de Adão não passou para nós, quando o texto vai dizer totalmente diferente. Paulo, Romanos 5,14, vai dizer, Paulo escrevendo à igreja de Romanos, né? Vai dizer, todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Olha só aqui o texto de Paulo aos Romanos já está refutando essa ideia pelagianista. Em Romanos também 3, 10 a 12, ele vai falar também, Paulo dizendo ali, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Aqui Paulo está falando da degeneração humana, né? Como o homem se transformou, que ele não é mais justo, não há homem justo, não há homem que busque a Deus. Paulo está trazendo um cenário bem horrendo ali da humanidade, mas Cristo veio para retificar, para reunir o homem com Deus através da sua morte e ressurreição. Aqui nós temos exatamente isso, né? A morte de Jesus em favor dos pecadores. A cruz de Cristo, ela sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para aqueles que estão em trevas. Por que disso? Porque através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o pecado foi derrotado. Então, como Adão, como através de um homem, o pecado entrou no mundo, também através de um homem, a redenção a todos os homens veio ao mundo, através da pessoa de Jesus Cristo. Olha que Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós que o aceitamos como Salvador, ele é a glória de Deus, a nossa salvação. Já na parte 3 aqui, já caminhando para o final da nossa lição, o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja, né? O pensamento pelagianista em nossos dias existe, está muito forte, né? Em várias igrejas, principalmente aquelas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso, por exemplo, denominado ciência cristã, ele nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão ela não passou para a raça humana.
Cada pessoa é responsável somente pelos seus pecados, né? É um erro doutrinário aqui que seguem estas religiões baseado no pensamento de Pelágio, quando nós entendemos que por Adão o pecado entrou no mundo, e todos nós recebemos esta carga, esse peso sobre as nossas vidas, né, que é o pecado e automaticamente a morte. Mas graças a Deus, graças ao Deus Filho, que quando morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados. E a partir do momento que ele leva os nossos pecados sobre si, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Então nós voltamos a ter relacionamento com Deus. O mesmo relacionamento que Adão tinha com Deus. Tanto que o texto vai falar lá no início, né, que no Éden, Deus aparecia para Adão na virada do dia para conversar com Adão face a face. Jesus nos propicia novamente isso através da oração, através da consagração, da busca a Deus. Nós temos o direito adquirido por Jesus na cruz de clamar ao Senhor e entender que os seus ouvidos não estão fechados, não estão agravados, nem a sua mão acolhida para que possa nos ouvir. Olha o texto de Crônicas, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu descerei do céu. E isso acontece porque era um texto profético, né? Através da pessoa de Jesus Cristo, que na sua morte na cruz, ele colou a cédula que era minha e tua, foi pregada naquela cruz, e ele levou sobre si os nossos pecados, e hoje nós temos comunhão, nós temos relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Então, assim nós terminamos a 10ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025. Você está no canal Presbítero Isaías Gonçalves, o canal que tem por título O Crente que Frequenta EBD é Diferente, e é diferente mesmo. Ele é mais estruturado, ele tem mais base bíblica para suas decisões. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.